Muito bom estar na casa de Deus, especialmente na noite do batismo. Mais 11 pessoas que no final do culto vão unir como membros da nossa igreja para nos ajudar a cumprir a missão que Deus deixou aqui na terra para nos cumprir. É muito importante o corpo crescendo, não em quantidade, mas em qualidade. Isso é importante. Só para vocês que estão aqui nos visitando, está vendo muita coisa lá no fundo, não é lixo, tá? Nós não esquecemos de deixar lixo na rua. Lá recebemos muitas doações e estamos doando quase todos os dias, levando muita coisa, principalmente para ainda as famílias que sofreram por causa das chuvas, tá? Tem muita roupa, cada saco ali está cheio de roupa separado. Tem ainda cesta básica, tem leite, tem produtos de higiene e tal. Então, se vocês conhecem alguém que nós ainda não conhecemos, que precisa de ajuda, que sofreu por causa da chuva, você, por favor, fala conosco depois do culto. A gente pode marcar o endereço e nós podemos entregar para essas famílias. Tá? O nosso alvo é para continuar dando até depois que a mídia vai embora, até as câmeras desliga a luz, que nós vamos continuar ajudando as pessoas que precisam. Domingo passado, o pastor Justin, ele pregou sobre aquele versículo em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam o Senhor. Então eu vou pegar um pouco dessa para fazer uma continuação do que a Bíblia fala sobre a nossa conduta durante essas coisas que não são tão bem, que Deus tem um jeito para inverter o mal para o bem em nossas vidas. Mas o porém, nessa promessa, é claro para aqueles que amam o Senhor. Jesus falou, se você me ama, vai obedecer os meus mandamentos. Hoje à noite nós vamos falar sobre um segredo da felicidade. Alguém aqui quer ser feliz? Só pouca gente. Olha. Nós sabemos que o segredo, eu coloquei um segredo porque na Bíblia tem muitas coisas que a gente precisa fazer para ter uma vida boa, para ter felicidade, para ser feliz. O segredo principal, a fonte da nossa felicidade é Jesus Cristo. Se nós não conhecemos Cristo, não importa o que acontece, não importa a nossa conduta, nunca nós vamos ter a felicidade divina, perpétua, em todas as circunstâncias, que apenas os seguidores fiéis de Cristo conhecem. É um segredo, não porque não é fácil achar, porque está aqui abertamente nas Escrituras. Mas é um segredo porque a maioria desses 7, 8 bilhões de pessoas que moram na Terra hoje, a maioria dessas pessoas não tem a Bíblia, porque não quer a Bíblia. Então, para eles, a felicidade de verdade é um segredo, porque eles não sabem. Para as pessoas que têm a Bíblia, a maioria das pessoas que comprou uma Bíblia, recebeu uma Bíblia, a maioria dessas pessoas ainda é um segredo, porque ainda com a Bíblia na mão, eles não lêem a Bíblia. Pode ser muitos aqui hoje à noite, que têm a sua Bíblia, mas você nunca leu. Então ainda para você, felicidade divina é um segredo. Tem outras pessoas que têm a Bíblia, que leu a Bíblia, mas que não entendeu a Bíblia, não sabem interpretar a Bíblia, não fazem parte de uma igreja que ensina, que explica. Então, para eles ainda também é um segredo. E tem aquele último grupo que tem a Bíblia, leu a Bíblia, entende a Bíblia, mas ainda é um segredo para eles. Por quê? Porque não pratica a Bíblia. Então, por isso, o número de pessoas hoje em dia que realmente vivem vidas e dias felizes
é muito pouco. Muito pouco. Eu quero que nós só pensemos isso hoje à noite. A Bíblia fala em detalhes, que nós vamos abrir talvez nossa mente hoje, para entender o que a Bíblia diz, para ter felicidade. Para que, quando as coisas acontecem, até para o mal, que Deus pode inverter o mal para o bem. Porque nós amamos o Senhor e nós estamos colocando em prática o que Ele ensina. Tá? Então, para tudo isso, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Essa 1 Pedro é uma epístola, é uma carta que o apóstolo Pedro escreveu para crentes em Cristo que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Eles estavam sendo perseguidos por ser cristão, também muitos estavam sendo perseguidos por ser judeu no Império Romano. Então estava sofrendo perseguição, tribulação, injustamente. E Pedro escreveu essa carta para eles, principalmente essa primeira carta, o 1 Pedro, para esse grupo de pessoas, para relembrar a eles quem eles são em Cristo. Primeiros capítulos falam muito bem quem eles são em Cristo, também nós. Também ele fala sobre quem nós devemos ser em todos os dias da nossa vida. Ele fala sobre a conduta nossa em vários aspectos da nossa vida, inclusive quem nós somos e como nós devemos ser e como nós devemos ter felicidade dentro do nosso casamento. Então ele vai explicando, porque dá para ver ele explicando desse jeito, porque muitas pessoas naquela época que conheceram Cristo, que estavam sofrendo injustamente, eles não estavam reagindo na maneira correta, na maneira divina, na maneira biblicamente correta. E por isso eles não estavam aproveitando o sofrimento, a tribulação, perseguição, para chegar mais perto de Cristo. Ele estava fazendo ao contrário, estava afastando mais e mais de Cristo. Essa é um segredo da nossa felicidade. Como nós agimos e como nós reagimos enquanto nós também estamos sendo maltratados injustamente, nós somos inocentes do mal, mas só por causa de ser um cristão, nós estamos sofrendo perseguição, insultos, ofensas. Então o apóstolo Pedro, ele começa a falar em capítulo 3, em detalhes, exatamente o que ele tinha que fazer, uma obrigação por Deus, que essa é outra coisa que nós temos que aprender hoje à noite, que é uma obrigação por Deus, que nós reagimos de uma certa maneira quando nós somos sendo perseguidos. É uma obrigação, nós não temos opção. E quando nós agimos corretamente, aí vem as bênçãos de Deus na nossa vida. Aquele mal pode se inverter para o bem. Então, com essa introdução, vamos ver capítulo 3 de Pedro, primeiramente só o versículo 8. Ele fala de muitas situações, sobre conduta, sobre conflitos, porque para ter felicidade, você tem que resolver os conflitos. Tem conflitos onde você trabalha, onde você estuda, onde você brinca, onde você vão fazer o shopping, onde você, no seu casamento, no seu lar, ao nosso redor está cheio de conflitos. Felicidade, ser feliz, é quando você não tem conflito, não tem caos na sua vida. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo como você pode resolver conflitos na sua vida em várias circunstâncias. Ele diz para esses irmãos, membros dessa igreja, ele diz capítulo 3, versículo 8. Finalmente, depois que ele falou muita coisa, finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar,
Seja compassíveis, fraternamente amigos, misericordiosos, humildes. Está falando para pessoas salvas. Aqui ele fala, e hoje eu não vou gastar muito tempo, porque já houve batismo, nós não vamos ficar até meia-noite. 11h30 talvez, mas meia-noite não. Ele está dando 5 qualidades da vida interior que Deus coloca em nós quando nós o recebemos como nosso Salvador. Lembra que quando nós arrependemos dos nossos pecados, reconhece a nossa separação eterna de Deus, destituídos da glória de Deus, e nós pedimos perdão da nossa vida pecaminosa, e nós recebemos Cristo, o seu plano eterno para a nossa vida, nós recebemos perdão dos nossos pecados, nós recebemos vida eterna, e essa vida eterna vem na pessoa de Cristo, que habita dentro de nós. O Espírito Santo, na pessoa de Deus, entra em nós e traz as qualidades de Deus eterna dentro da nossa alma. A nossa dever depois disso é para deixar Deus transformar essa nova vida em nós para mostrar por fora. O mais que nós separamos das coisas do mundo, mais que nós chegamos perto de Deus, mais essas qualidades vão aparecer naturalmente em nossa vida. Aqui ele fala de 5 qualidades que todos nós temos, mas temos que usar em nossas vidas diariamente para realmente ter uma vida correta diante de Deus, e uma vida que pode ser uma vida feliz, tá? Essa é o base, tá? Nós temos que ver de novo. Ele fala em 5 qualidades. Ele fala sobre todos da mesma igreja local. Primeiramente, a pessoa, para ter uma vida feliz, ele tem que ser salvo. Ele tem que já entrar aqui pelo batismo para mostrar publicamente que eu estou aqui para levar a sério, eu morri para o pecado, sepultei a vida antiga e eu ressuscitei para viver uma nova vida. Estou falando isso publicamente para todo mundo. E começa a viver, e começa a desfrutar essas qualidades de uma vida eterna que Deus nos deu no momento da nossa salvação. E você, logo após o batismo, você entra numa igreja onde você vai pôr em prática, onde você vai aprender a vida cristã. Então essas qualidades exclusivamente para o cristão verdadeiro e membro de uma igreja local. Por quê? Porque só acontece como membro da igreja. Mesmo modo de pensar, versículo 8, mesmo modo de pensar. Temos que pensar todo mundo igual. Como nós vamos pensar todo mundo igual? Igual a eu? Quem quer pensar igual a eu? Ninguém levantou a mão? Sou muito machucado. Eu pensei que só Peggy não ia levantar a mão. Não é o meu pensamento, não é a minha opinião. Nós temos que ter o mesmo pensamento, mesma mente que nós recebemos também quando recebemos Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E quando nós começamos a desenvolver por ler a Bíblia, orar, meditar, nós vamos começar até a pensar diferente, porque Ele nos deu a capacidade de mudar a maneira de pensar. Isso não acontece de um dia para o outro, acontece de todo dia pensando, mudando, orando, lendo a Bíblia, meditando naquilo, tendo oportunidades durante nossos dias para agir, para pensar diferente do que nós pensamos. Mas isso é uma promessa de Deus que quem recebe Cristo tem a mente de Cristo. Aqui na igreja nós não falamos do pastor, nós não falamos das outras pessoas, nós falamos de Cristo. Ele é o padrão da nossa vida. Nós devemos sempre olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé, e nós vamos usar Ele como exemplo em tudo que nós fazemos. E o mais que nós fazemos isso, o mais que todo mundo não vai tentar pensar igual uns aos outros, porque o nosso pensamento muda, às vezes drasticamente de um dia para o outro. Nós vamos focar naquilo que é Jesus, o exemplo que Ele deixou para nós, e nós, talvez sendo muito diferente, mas o mais perto que nós chegamos, cada um para Cristo, o mais perto nós somos uns aos outros. E nós temos o mesmo modo de pensar. Por isso, o primeiro passo, a primeira qualidade que devemos ter é isso. Segunda, compassivos.
A palavra no hebraico, no grego, sobre pensando de mesma maneira, é uma palavra. É a palavra onde nós temos hoje harmonia. Tá? A igreja tem que ser em harmonia, não somente quando nós ensaiamos aqui, para cantar uma música coral com 30, 40 pessoas, todo mundo cantando a sua parte e tudo sai em harmonia. Você sabe quantos meses demora de ensaio para chegar naquele momento? A mesma coisa para a igreja. Nós temos que entrar junto, vai treinando para todo mundo pensar em harmonia. Segunda coisa, qualidade, é compassível. A palavra no grego é simpático, mas não é simpático da maneira que nós temos no Brasil, que é uma pessoa legal, uma pessoa bondosa. Não, é mais a empatia, que ele sente dor dos outros. Ele vai entender o que os outros estão passando, sofrendo. Ele vai querer jogar junto, chegar junto na pessoa para ajudar no sofrimento. Tá? Compaixão, compassível. A terceira qualidade é fraternalmente amigos. A palavra fraternal vem da palavra Filadélfia, que significa amor para os irmãos. E essa que Pedro está falando aqui não é somente um amor para os irmãos numa distância. Eu amo eles, eu amo a igreja, eu amo os irmãos e irmãs da nossa igreja. Eu vejo uma vez, talvez 2 vezes por semana, mas eu amo. Não, ele está falando o amor fraternal entre os irmãos e irmãs da igreja, que leva a você fazer uma amizade entre os irmãos, aqui na igreja e fora, aí no mundo. Que nós nos conhecemos, nós amamos em Cristo uns aos outros e nós queremos gastar tempo junto, fora dos cultos da igreja. As novas amizades que nós vamos criar não vai ser com pessoas somente do mundo, agora vai ter amizades dentro da igreja. 4, qualidade, misericordiosos. Essa palavra vem de uma palavra que significa um coração doce, um coração aberto, um coração que é acessível, que você pode também, tipo, empatia, que você sente os dores dos outros. E o número 5 aqui, rapidamente, a palavra humilde. Modestidade. Não pensando que você é mais importante e maior do que os outros. Entendendo que Cristo, nosso exemplo, ele era manso e humilde, ao mesmo tempo todo poderoso. Ele sabia controlar o poder e exibir e usar o poder dele só nos momentos necessários. E todos os outros momentos, ele era manso e humilde. Nós temos todo o poder de Deus em nossa vida. Não é para ser uma pessoa fraca, não é para uma pessoa que todos pisam em cima, não é uma pessoa que não tem direito, uma pessoa que usa a força da palavra de Deus na maneira correta. Nunca para abusar, nunca para ofender, sempre com amor e sempre com o controle de Deus. E isso é ser humilde hoje em dia. Você já tem essas 5 características, 5 qualidades na sua vida? Você tem, se você conhece Cristo como seu Salvador, porque é algo que é dado. Quando nós recebemos Ele, nós não recebemos uma ideia, nós não recebemos uma doutrina, nós recebemos uma pessoa. A vida cristã é um relacionamento com Jesus Cristo. Ele une conosco, Ele faz parte da nossa vida, Ele vai invadir, Ele invade nossas vidas, Ele habita em nós, Ele traz a sua divindade dentro de nós. Por isso eu tenho que morrer para mim e Jesus tem que crescer dentro de mim. E quando isso acontece, essas qualidades começam a aparecer. Essa aqui não tem nada a ver com o seu temperamento, a sua personalidade. Essa vem para todos nós em Cristo. E nós temos que trabalhar para essas qualidades transformem em nós e muda a nossa vida. Mas isso não, até se você tem todas essas qualidades em você, isso não garanta uma vida feliz. Você tem tudo, você tem um básico, você recebeu essa cesta básica, você pode agora buscar uma vida feliz.
Mas só tendo essa qualidade não significa que você não vai passar pelas dificuldades, que não vai ter tentação para agir mal durante o sofrimento. Essas 5 qualidades em você vão produzir as ações e, mais importante, as reações necessárias para você ser uma pessoa feliz e ter uma vida feliz. Tem 2 coisas: ser uma pessoa feliz e ter uma vida feliz. E isso é uma promessa de Deus para essas pessoas que vão cumprir essas partes de Deus. Tá bom. Versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, lemos 8, vamos ler versículo 9. Aí é onde se torna difícil. Lembra que está falando para pessoas sofrendo o mal inocentemente. Eles não fizeram coisa errada. Eles simplesmente seguiram Cristo do jeito que nós estamos fazendo. Eles perderam terras, perderam casas, alguns foram levados embora, sofreram fisicamente também. E olha que Pedro fala para eles: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, ou pode dizer insulto com insulta. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Presta atenção essa próxima frase. Pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Tem muito fala sobre os que são chamados, eleitos, escolhidos, tudo isso Deus faz. Nós somos salvos em Cristo. Eu sou salvo para receber as bênçãos de Deus. Eu sou salvo para ir para paraíso, para a eternidade. Sou salvo para ter tudo que Deus tem para mim. Sim, tudo isso. Também nós somos chamados, escolhidos, salvos para reagir na maneira correta enquanto nós estamos sofrendo perseguição. Ah, mas eu não quero essa parte. Essa parte não é para mim. Essa parte é para todos nós. Porque todos nós vamos sofrer. A Bíblia diz que todos que amam Cristo vão sofrer. Tomara que não vai ser todo dia o resto da nossa vida, mas vai ter sofrimento. E a maneira que nós agimos e reagimos durante o sofrimento vai determinar quanto tempo o sofrimento vai continuar, vai determinar quantas mais vezes vai sofrer e vai determinar se nós vamos receber ou não bênçãos de Deus. Por isso é extremamente importante que nós reagimos da maneira correta enquanto nós estamos sofrendo. E é muito difícil. Eu acho que não tem nenhuma pessoa aqui que alguém não fala mal, ofendeu você, talvez te machucou, talvez pegou alguma coisa que era sua, roubou de você, maltratou, machucou talvez você ou alguém da sua família. E naquele momento que você está sentindo essa raiva, essa ira, que o primeiro impulso do ser humano é para vingar, é para retribuir mal para o mal. Essa é a primeira coisa que entra na cabeça de todos nós. Esse momento, algo extraordinário tem que acontecer na sua vida. Esse momento que sobrenaturalmente Deus vai tomar conta da sua vida. Por quê? Porque você já é uma pessoa que pensa igual Jesus. Você já é uma pessoa manso, humilde. Você já é uma pessoa compassível, misericordioso. Você já é essa pessoa. Então, quando acontece coisa, você já está preparado para agir na maneira correta, na maneira que Deus diz que tem que agir. Você foi chamado por isso. Você não foi chamado. Jesus não morreu na cruz para você. Ele não foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Ele não voltou para o céu para ajudar todas as pessoas hoje em dia, para ouvir nossas orações, para dar o poder para nós todos os dias, através do Espírito Santo, para agir da mesma maneira que todo mundo age, que as pessoas piores do mundo agem.
Nós somos chamados para outra realidade. E quando a pessoa faz mal, nossa reação era para combater o mal com o bem. Não retribuir mal para mal, mas bênção. Essa palavra bênção vem a palavra elogia. Palavras de bênção. Tem que falar, tem que encorajar, dá para corrigir, mas sempre tem que ser com amor. Tem que ser algo que a pessoa ouvindo que causou o mal da sua vida vai ouvir alguma coisa de Deus. Vai ver uma reação que nunca vai esquecer. Jesus falou isso muito na Sermão da Montanha. Ele disse para virar o rosto, para andar outra mídia com as pessoas, para ter uma reação tão diferente do que é normal, que vai marcar a vida da pessoa para sempre. Ele maltratava tantas pessoas e todo mundo maltrata ele. No momento que fala mal, que faz mal para você, você reage diferente, isso vai mudar a vida dele. Porque esses momentos não é sobre você, é algo muito maior do que isso. Quando Jesus morreu na cruz, teve 2 malfeitores do lado, um do lado e outro lado dele. O malfeitor naquela época era alguém que fez coisa muito ruim, que matava as pessoas, que não é qualquer um que ia ser crucificado na cruz, eram os piores dos piores. E nós sabemos a pergunta, a situação que um estava zombando Jesus o tempo todo e Jesus nem respondeu, não falou nada. Mas o outro malfeitor, um homem horrível, a vida inteira, ele falou para Jesus: Jesus, lembra de mim quando entra no seu reino. E Jesus falou: ok, estará comigo no paraíso. Mas Jesus abençoou até o malfeitor, mudou a vida dele, porque ele viu a conduta de Cristo. Ele falou para aquele outro, mas ele é inocente, ele não fez nada errado, e olha do jeito que ele está se comportando. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus por causa da conduta dele. É isso que nós devemos viver, que as pessoas vão nos reconhecer como filhos de Deus da maneira que nós reagimos quando nós estamos sendo maltratados. E nós não reagimos da maneira que todo mundo reage. E isso é a grande diferença. Por isso vocês são chamados. Todo mundo sofre. Todo mundo passa tribulações. Todo mundo perde pessoas que ama. Todo mundo perde trabalho de vez em quando. Todo mundo não pode, às vezes, pagar as contas. Todo mundo passa dificuldades. Mas como você vai agir e reagir enquanto está passando, mostra quem você é. E nesses momentos eu garanto que você é um muito maior exemplo para pessoas ao seu redor, para o bem ou para o mal, nesses momentos. Porque quando está tudo certinho da sua vida, é fácil ser feliz. É fácil abençoar. É fácil louvar a Deus. Mas no momento difíceis na sua vida, e você ainda tem esse amor, essa paixão para louvar, elogiando até as pessoas que estão fazendo mal para você, querendo mostrar o amor de Deus para as pessoas maltratando você. Esses são os momentos especiais, cruciais na sua vida. Então vamos pensar, eu estou agindo assim? Deus me chamou para ser diferente, mas eu sou sendo igual a todo mundo? Está errado. Nós não somos chamados por isso. Versículos 10 a 12. Agora ele entra o segredo. Até agora não é segredo. Agora é o segredo. Tem 6 coisas, rapidamente. 6 coisas que vocês têm que fazer antes, durante e depois o sofrimento para ter uma vida feliz. Eu não estou dizendo isso. Eu não criei essa mensagem. Não. Aqui diz aqui. Versículo 10. Pois aquele que quer amar a vida, você ama a sua vida?
você odeia a sua vida? Você quer ter uma pessoa que ama a sua vida? Ama a sua vida e ter dias felizes. Eu acho que todos nós queremos isso. 6 coisas, rapidamente. Refere a língua do mal. Não fala mal. Não fala mal. Ah, mas ele falou primeiro, não importa. Não fala mal. Não fala mal agora, sobre ninguém, nunca. Ah, mas eu tenho direito. Tenho direito. Tenho o direito de ser infeliz. Quem fala mal vai ser infeliz. Quem refreia a língua de falar mal vai amar a vida e ter dias felizes. Quem não refreia a língua, quem fala mal, reclama, critica, fala mal das pessoas para se sentir melhor daquele momento, nunca vai ter felicidade de Deus na sua vida. Nunca, impossível. Não importa a sua situação, não fala mal. Além disso, segunda coisa, e evita que os seus lábios falem palavras enganosas. Não pode mentir. Nem mentir sem mentir. Mentindo sem mentindo, você vai evitar falar a verdade. Conta a sua versão para você parecer melhor. Você está enganando. Ah, mas eu não estou mentindo, mas você está enganando as pessoas para achar diferente do que é verdade. Não pode. Nunca. Fala a verdade. A Bíblia diz que a razão que as pessoas vão ser enganadas quando o anticristo toma conta desse mundo, que pode começar em qualquer momento, a razão que as pessoas vão ser enganadas para acreditar a mentira dele é porque essas pessoas não amam a verdade. Nós temos que começar amando a verdade, de tal maneira que seria impossível sair dos nossos lábios alguma coisa que vai enganar. Não pode. A pessoa que faz isso não vai ser feliz. Só tirando essas 2 coisas da sua vida, só não falando mal para ninguém sobre alguém, e não mentindo ou enganando as pessoas, sabe que você já vai resolver ou nunca vai chegar a tantos conflitos da sua vida, já vai tirar uma grande parte de conflito. A maioria dos conflitos que nós temos, até no casamento, na família, no trabalho, na escola, é porque alguém chega para nós e fala: o que você falou de mim? Não é isso? Ah, eu ouvi que você falou isso, você falou aquilo. A nossa língua nos condena. Se nós, como Tiago diz, se nós podemos controlar através do Espírito Santo nossa língua, vai evitar muitos conflitos em nossa vida. É um segredo tão simples, mas a maioria não coloca em prática. Por quê? Porque naquele momento de raiva, de vergonha, de qualquer outro sentimento desse mundo, nós reagimos como todo mundo. E nós nos justificamos porque todo mundo faz isso. E sim, todo mundo faz isso. Mas não é todo mundo que é chamado por Deus para não fazer isso. Mas você é. Você é chamado por Deus para não falar mal, nunca, para não enganar as pessoas. E essa lista continua. Tem 6. Depois ele diz, versículo 11, afasta-se do mal. Isso é antes, durante e depois. Se tem uma situação mal, uma situação que não é de Deus, que não honra, que não é agradável a Deus, você evita. Você não precisa participar, você não precisa ir, você não precisa orar, você não precisa assistir na televisão. Qualquer coisa que é mal, quando a Bíblia fala mal, está falando sobre coisas satânicas. Qualquer coisa, filme, livro, qualquer coisa que aparece dessa maneira, você evita. Até o Paulo fala para Timóteo, evita qualquer aparência do mal. Então vamos evitar. Tem tantas coisas boas, tantas coisas lindas. Não é que Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala de tantas coisas boas, agradáveis, nobres. Pensa nessas coisas. Pratica essas coisas. Tem alguma coisa errada para o cristão querendo chegar perto do mal, querendo viver no mal. Tem uma coisa muito errada com isso. E essa pessoa nunca vai ser feliz. Talvez vai ter momentos de prazer, o corpo, a carne
vai sentir prazer quando pratica essas coisas, mas esse prazer, como droga, ele vai sentir bem no momento, mas vai desaparecer e você fica bem pior depois. Você quer amar a vida, amar tudo que Deus tem para nós, regozijar e ter dias felizes, então afaste-se do mal. Você tem entendimento, toda criança sabe o que está mal e o que está certo. E não é apenas evitando o mal, como diz aqui, no número 4, nessa lista, pratica o bem. A vida cristã não é sobre o que não posso fazer. A vida cristã, Deus abre com a liberdade para nós fazer coisas boas, coisas agradáveis. Nós entendemos o propósito da nossa vida para honrar a Ele. E tem tanta coisa para fazer que não tenho tempo para fazer o mal. Isso é a vida cristã. A Bíblia diz, se você vai pôr em prática, se você vai andar no Espírito e os frutos do Espírito, você não vai cumprir os desejos da carne. Então, a vida cristã não é uma lista que não pode, não pode, não pode. Você pensa só o que não posso. Esquece essas coisas. Faz o bem. Pratica o bem. Vem aqui, leva roupa, leva comida, doa, faz. Durante a semana tem tantas coisas boas que pode ocupar nosso tempo. Pratica o bem e assim você vai afastar do mal. Mais uma coisa na lista, busque a paz. Está falando sobre a paz interior. Busque a paz. O pior conflito que você tem nesse mundo é conflito interior. Conflito com você. Não está satisfeito com quem você é. Não é. Você tem uma consciência pesada de coisas que fez. Busque a paz. Como eu vou buscar a paz? Eu vou pedir perdão. Eu vou chegar perto de Deus. Eu vou pedir perdão. Eu vou meditar na tua palavra dia e noite, como a Bíblia diz. Eu vou pôr em prática as coisas. Eu vou orar. Eu vou ouvir a música sagrada. Eu vou buscar a paz de Deus. Eu não vou buscar a paz do mundo. Eu vou buscar a paz de Deus que vem da presença dEle na sua palavra. Eu vou buscar isso. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nós temos paz com Deus. Mas infelizmente, muitas pessoas vivendo nesse mundo, não agindo e reagindo da maneira certa, começam a se sujar a sua vida pura de Deus. E entra consciência, culpa, e entre essas coisas, e logo tem conflito dentro de você. Então busca a paz diante de Deus. Vai na sua casa, fecha as portas, desliga tudo, fica de joelhos, só ora, implora para Deus, te enche com a paz. Jesus falou, nesse mundo você vai ter tribulação, mas eu venci o mundo. Eu estou deixando a minha paz com você. Nós temos uma paz sobrenatural, mas temos que buscar. A Bíblia diz, busca essa paz. Você busca essa paz interior, você resolve os conflitos que você tem entre você e Deus. Agora, a última parte aqui para hoje à noite. O último segredo. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-lo. Agora, eu tenho paz, eu sou bem. Eu amo Deus, eu me amo porque Deus me ama. Eu sei que estou certo fazendo as coisas. Eu me afastei do mal, eu pratico o bem. Eu não falo mal de ninguém, não vou enganar ninguém. Eu estou andando da maneira certa. Agora comigo está bem, eu vou começar a ajudar os outros. Eu vou trabalhar, vou me esforçar a ajudar as outras pessoas a resolver os conflitos. Resolver conflitos na escola, na igreja, na família, até no governo, no mundo. Deus me chamou para o ministério de reconciliação. A Bíblia diz em 1 Coríntios. Todos nós temos esse ministério. Não precisa ir no seminário para receber um diploma para servir como um ministério de reconciliação. Nós já temos isso e nós temos que pôr em prática. Mas primeiramente eu tenho que resolver o conflito que eu tenho em mim. E aí eu posso sair resolvendo o conflito, levando a palavra de Deus para o mundo, para eles também ter paz com Deus. Eu quero ser um homem ou uma mulher de paz, que Deus usa, não para criar problemas, mas para ser a solução dos problemas. Quando você pratica essas 6 coisas, promessa da Bíblia,
Ele diz que nós não vamos chegar, mas hoje à noite em casa, eu quero que vocês terminem esse capítulo. E ele disse, quem pratica essas coisas, quem vai maltratar você? Quem é tão ruim para maltratar você que põe em prática essas 6 coisas? Você não vai ter mais inimigo. Ainda você vai ter pessoas que não gostam de você porque você é crente e fala mal de você, mas você nem liga. Depois ele diz, talvez, se você recebe perseguição por causa de Cristo, tudo bem. É outro nível que Deus vai cuidar de você em tudo isso. Mas você não é culpado. Ainda não pode falar mal, não pode enganar, não pode fazer nada, mas Deus vai te dar paz até nesse momento. Mas a maioria dos conflitos que nós temos hoje é porque nós contribuímos a isso. Então somos chamados. Eu sei que nosso tempo já está passando, mas volta para capítulo 2. Está falando sobre uma situação entre servos e mestres, que foi uma situação, na época da Bíblia, muito difícil. Mas olha como ele diz, capítulo 2, começando no versículo 18, vou ler rapidamente. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, servos que são crentes, com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suporte com paciência, e isso é agradável a Deus. Olha essa mesma frase que ele usou depois. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. É uma reação sobrenatural no momento de sofrimento. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre a madeira, os nossos pecados, para que nós, mortos para pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, de Cristo, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês, por causa do exemplo de Cristo, por causa do amor de Cristo, por causa da paciência de Cristo, por causa que ele enfrentou o sofrimento em nosso lugar. Nós temos oportunidade de ser convertido e se tornar filho de Deus. Nós temos que dar a mesma oportunidade para a pessoa culpada que está nos maltratando, para ele ver o Cristo em nós, porque ele não vai abrir a Bíblia, ele não vai numa igreja, ele não vai achar Cristo em outro lugar, mas ele tem que achar em você. E talvez é momentos de sofrimento causado por ele que ele vai achar Cristo. Por isso, vocês são chamados. Em conclusão, a equipe de louvor pode já subir. Vamos concluir com o versículo 12. Versículo 12 de capítulo 3. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Você não quer isso na sua vida? Essa é uma bênção enorme, que os olhos de Deus estão olhando em você. Não para fazer o mal, não para te castigar, mas para te cuidar. Os olhos do Pai repousam sobre a vida dos justos, e os seus ouvidos estão abertos para as suas súplicas. Quando nós estamos passando dificuldades, se nós agimos da maneira correta, se nós não
não damos mal por mal, insulto por insulto, mas nós aguentamos com paciência até quando nós somos inocentes. Deus vai ver, e naquele momento que nós oramos para Ele nos ajudar, Ele vai ouvir, Ele vai vir nos ajudar. Mas se nós agimos incorretamente, Ele não vai ouvir, não vai nos ajudar, e o sofrimento vai continuar. O momento que nós começamos a pôr em prática a razão que nós fomos chamados, muda a maneira que Deus deixa as pessoas nos tratar. Ele termina aqui: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Não importa se é a pior pessoa do mundo, ou você, enquanto é inocente, mas você pratica mal para vingar o mal que foi feito para você. O rosto de Deus é contra você nesse momento. Você quer amar a vida? Você quer aquela pessoa sempre alegre, não importa as circunstâncias, porque tem algo sobrenatural acontecendo na sua vida? Quer ter dias felizes, dias sem conflitos? Então põe em prática esses 6 segredos que o mundo não sabe, e vão achar você ridículo, fraco, não importa. Por isso vocês são chamados para ser alguém diferente. Começa com o seu relacionamento com Cristo. Tomara que você tenha isso, porque sem Ele nada pode fazer. Sem Ele você vai sofrer, e não vai ter o fim do seu sofrimento. E quando eu falo que não vai ter o fim, vai piorar, porque depois que deixa essa vida, onde você tem oportunidade de mudar toda a sua eternidade, se não muda, você vai sofrer eternamente no inferno. E isso não é necessário. Isso não foi criado por você. Você evita isso. Vem hoje à noite, enquanto nós cantamos, o altar está aberto para você realmente receber Jesus Cristo de verdade na sua vida, e começa a crescer. Se você já tomou essa decisão, mas não está vivendo uma vida feliz, parece que ainda está acontecendo coisas tão horríveis na sua vida, vê se não tem nada que tem que mudar ou aumentar na sua vida. E sempre começa com o quê? Cada vez que nós queremos chegar perto de Cristo, porque nossa vida não está dando certo, as primeiras palavras devem ser o quê? Deus me perdoa, errei, eu agi com orgulho e não humildade, eu não sei frear minha língua, falo mal, engana, e ao mesmo tempo eu estou esperando bênçãos de Deus que nunca chega, nunca acontece. Me perdoa, Pai, quero mudar. E isso é o começo. Todo avivamento é feito na vida da pessoa que já foi liberto dos seus pecados, já foram salvos, mas ao decor dos dias, das meses, dos anos, começou a voltar a viver do jeito que era, e a sua vida diante de Deus espiritualmente é morta. Parece que você não é mais um crente, não está recebendo, não tem mais comunicação. Mas quando nós pedimos perdão e arrependemos, todos os canais de Deus estão abertos. Ele vai orar em nós, Ele vai ouvir nossas súplicas, Ele vai trazer de novo felicidade. Quando Davi pecou feio, as coisas estavam dando muito mal para ele, não tinha felicidade, chorava, sentia mal, passava mal. Mas quando ele se acordou, ele pediu perdão, ele disse o que? Deus, devolve a alegria, devolve o gozo, felicidade da minha salvação. Talvez você também perdeu isso. Para voltar, primeiras palavras, Deus me perdoe. Esses dias houve um avivamento numa
faculdade lá nos Estados Unidos, uma faculdade cristã que demoraria dias, semanas para terminar, dia e noite, 24 horas por dia. O grupo dos jovens estava lá louvando, adorando a Deus. E tudo aconteceu numa pequena culto de capelania. Do culto, alguns jovens começaram a pedir perdão uns para os outros, começaram a pedir perdão diante de Deus, e esse foi o começo. Depois outros, e foi indo semanas sem parar. Teve pessoas indo de outros estados, até de outros países, para tentar conectar com esse avivamento, quando na realidade é aqui que começa. Você quer ter felicidade, quer ter uma vida feliz, começa entre você e Deus. Enquanto nós cantamos hoje, vamos ficar em pé, ver se você quer isso. Você quer amar a vida, quer ver dias felizes? Arruma a sua vida diante de Deus, enquanto nós cantamos.